estamos hoje aqui no podcast recebendo Patrícia Bueno, uma grande executiva de uma grande empresa que tem uma representatividade enorme no nosso estado, que é a distribuidora Mercúrio, que atende muitas regiões do nosso estado. E eu quero agradecer a presença dela e pedir para ela contar um pouco a história dela dentro da empresa e um pouco da empresa. Tudo bem? Muito obrigado aí, dona Patrícia. Obrigada pelo convite. Bem, contando um pouquinho assim da minha história aí da Mercúrio, eu comecei a trabalhar com 18 anos, né? A Mercúrio é uma empresa familiar, então desde o início, com 18 anos, comecei a trabalhar nos negócios da família. Sempre tive interesse nessa área, minha formação é administração com ênfase em comércio exterior, também pós-graduação em logística, em gestão de negócios, então sempre fui por essa área. E no início eu comecei a atuar mais na parte da exportação, né? Então a Mercúrio, nós temos 2 frigoríficos, uma unidade em Xinguara, no sul do Pará, e uma em Castanhal. Então eu iniciei primeiro nessa parte da exportação, né? Na época nós tínhamos um plano de conseguir ampliar, né, os mercados para a gente trabalhar, tinha um desafio pela frente. Foi muito bacana, muito produtivo, estou lá até hoje. Mas mais ou menos em 2010 começa a história da Mercúrio e da Mercúrio Distribuidora. A Mercúrio Distribuidora, como que ela surgiu? Nós tínhamos um espaço em Ananindeua, onde hoje é o nosso CD, um espaço que estava ocioso, que servia antes de suporte para o frigorífico e depois não teve mais, não tinha mais essa finalidade. E aí a gente pensou, por que não começarmos a trabalhar com outros produtos também? Nós já tínhamos uma equipe de vendas, clientes que já atendíamos com a carne, e aí surgiu a oportunidade de trabalhar com outros produtos. Então, iniciamos primeiro com frango, suíno, embutidos, produtos que já tivessem sinergia, né, com o que nós trabalhávamos, que era a carne. A distribuidora foi crescendo, foi dando certo, e hoje a gente já trabalha com laticínios, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, vegetais, materiais de higiene. Então, hoje a gente já tem um portfólio de quase 2.000 itens na Mercúrio Distribuidora. Quais são as áreas que vocês atuam na região hoje, né, no Pará? Hoje a gente está focado no canal indireto, né? Nós somos uma distribuidora que atendemos supermercados, mercadinhos, conveniências, varejo, né? Restaurantes, e a gente atua basicamente todo o estado do Pará, né? São poucas as regiões que a gente não consegue levar os produtos. Hoje eu fiquei surpreso, eu não sabia dessa formação em bem logística, né? Talvez seja por isso a sua importância, a sua atenção que tu concede pra gente e a importância que tu dás, né, na empresa hoje, na Mercúrio. E na sua visão, né, qual é a importância da logística para o sucesso hoje da empresa? A logística, ela é crucial para qualquer empresa. Quando nós falamos, no caso da Mercúrio, da distribuidora, a gente trabalha com diversos itens e a gente trabalha também com muitas commodities, né? Quando a gente trabalha com commodities, a gente sabe que a margem é pequena. Então, as pessoas às vezes não têm o conhecimento da logística e acreditam que a logística é a entrega, o transporte pronto. E a logística vai muito além disso, né? O planejamento logístico, ele passa desde os seus fornecedores, como que você vai fazer uma previsão da sua demanda, como você vai mensurar o seu estoque, como você vai organizar o seu armazém, o layout do seu armazém para que você consiga armazenar mais produtos. Para você aumentar o seu portfólio, você tem que ter espaço, né? A gente está localizado numa região um pouco distante de muitos fornecedores. Então, você não pode calcular o seu estoque tão justo. Você precisa ter tempo para receber. A gente tem fornecedores do sul, do sudeste, e às vezes demoram para formar uma carga, para entregar. Então, através de todo esse planejamento logístico, você passa também pela gestão dos seus estoques, você consegue fazer toda a roteirização das entregas. O que a gente promete para o cliente, a gente consegue entregar. Mas tudo isso é feito com muito trabalho, com muito planejamento. Os custos logísticos, eles têm peso na nossa formação de preço. Então, quando você consegue ter uma visão da sua logística como um todo, você consegue observar aonde você está tendo um desperdício, qual processo você pode otimizar, como você vai aumentar a lucratividade da empresa e como você vai atender a expectativa do seu cliente. Seu cliente quer receber o produto certo,
no local certo, no tempo que foi combinado, e o produto precisa chegar em perfeito estado. E só um planejamento logístico consegue entregar isso. A importância de falar em planejamento logístico hoje, no mercado, a gente tem uma dificuldade muito grande quando a gente entra na empresa, que a gente fazer com que a logística participe no planejamento integrado, né, integrado com o comercial. Vamos bater a meta do comercial, vamos vender, vamos faturar, mas a tua logística, ela está preparada para atender esse crescimento? Vamos aumentar faturamento X, mas o que isso conecta na logística? Quantidade de pedido, quantidade de SKUs, quantidade de entregas, veículo, né? O que isso impacta lá nisso? E isso impacta até na margem. Toda estratégia comercial precisa estar ligada à logística. Se você coloca uma meta ousada, como que você vai bater aquela meta? Como que eu vou aumentar minhas vendas? Eu vou botar mais produtos para vender. Eu preciso ter espaço. Eu preciso ter um pulmão, eu preciso ter um picking, eu preciso ter um espaço para receber aqueles produtos. Eu vou abrir novas regiões. Eu preciso ter uma frota que siga até aquelas regiões. O Pará é enorme, né? O Pará é um estado muito grande. Então, tem algumas rotas que nós fazemos que levam dias para chegar. Eu preciso planejar, que aquele caminhão eu não vou poder contar com ele até ele voltar de viagem. Então, você não consegue fazer uma estratégia comercial, colocar metas comerciais, se você não alinhar com a logística, se você não alinhar com a compra, com a armazenagem, com a roteirização, com a entrega. Elas estão totalmente interligadas. Na sua opinião, quais são os pilares mais importantes, né, numa operação logística na empresa hoje? Quais são os pilares que vocês atuam fielmente naquele, na sua opinião? Quais são os mais importantes? O primeiro, na minha opinião, é o planejamento estratégico. Eu acho que no planejamento você consegue definir quais são as metas, a alocação de recursos. Então, eu acho que o planejamento ele vai te dar todo um norte de onde você quer chegar e como você pode fazer para isso acontecer. Tecnologia e sistema, para mim, é algo que não tem como a gente pensar em seguir como empresa. E aí eu acho que de qualquer segmento que seja, eu acho que hoje a gente tem que usar muito o que tem à nossa disposição. Tem muitos sistemas, eu acho que isso é fundamental. Ele vai te ajudar, no caso, trazendo para o efeito prático da distribuidora. Você vai conseguir fazer de uma forma inteligente a sua roteirização, você consegue monitorar suas entregas, você consegue gerir os seus estoques, fazer planejamento de compras. Então, hoje tudo pode ser automatizado. E os sistemas, ele não vem para substituir ninguém, ele vem simplesmente para melhorar na acuracidade das informações, né? Para que você consiga ter as informações de forma mais correta e mais rápida. Então, tecnologia e sistema fundamental. E, por último, uma equipe qualificada. Então, acho que planejamento, sistemas e tecnologia e uma equipe qualificada também é algo que faz diferença em qualquer empresa. Diante desse cenário, né, que tu falaste dos pontos chaves, você conseguiria ter controle de custo, controle de produtividade, né? Principalmente indicadores logísticos. Você conseguia ter essas informações sem o sistema? Sem sistema, é impossível você conseguir levantar todos os indicadores. Dando um exemplo prático, alguns indicadores nós ainda estamos buscando e nós recentemente implementamos um sistema de monitoramento e levantamento de custos. Através desse sistema, a gente está conseguindo mensurar de forma mais eficiente o nosso custo de transporte. Então, quando você não tem um sistema, tudo se torna muito manual, tudo se torna muito difícil. Então, é um trabalho hercúleo, parece que não tem fim. Quando a gente fala em custo logístico, quando a gente fala em indicadores, através desses indicadores, né, através dessas informações de quanto custa a tua operação, que a gente começa a tomar decisões. Perfeito. Em cima dessas informações. Hoje, qual foi um indicador que você identificou algo, um custo, uma produtividade, um corte, um custo de excesso, que fez com que você tomasse alguma decisão assim, que foi importante para o resultado da empresa? Sim. Dentro do custo de transporte, nós conseguimos perceber uma oportunidade que nós tínhamos. Por exemplo, nós hoje atuamos, como eu falei, em quase todo o estado. Quando eu trabalhava com custo de transporte único para a precificação dos produtos, a gente começou a perceber que isso não equalizava a operação, porque eu não posso dizer que uma entrega até Belém, até Ananindeua,
vai ter o mesmo custo que uma entrega até o sul do Pará, que uma entrega até a região do Salgado. Eles vão ter custos diferentes. Então, a partir do momento que nós conseguimos fazer o custo de transporte por rota, eu consegui precificar de forma mais adequada a minha tabela. Então, hoje, a distribuidora ela tem tabelas diferenciadas de acordo com a distância. E isso é fundamental. Tem regiões que eu preciso pegar balsa. Tem regiões que tem pedágio, então eu não tenho como colocar tudo isso no mesmo bolo. Eu poderia tomar uma decisão equivocada em achar que é saudável para a empresa fazer uma entrega até uma região X, se eu não considerasse que ela tem custos maiores que outras regiões. Então, a partir do momento que nós conseguimos fazer essa divisão do custo de transporte por rota, eu consegui precificar de acordo. E, por exemplo, ao final de cada mês, eu faço o levantamento se o custo que eu tive está de acordo com a precificação feita. Então, eu consigo saber se aquela rota ela faz sentido levar os produtos até lá ou não. Se a rota, por exemplo, ela está apresentando um resultado negativo, eu tenho a opção de puxar o meu peso mínimo daquela rota. Eu vou colocar um peso maior para poder fazer aquela entrega, ou posso subir a tabela. Aí eu vou tomar a decisão que achar que faz mais sentido, mas só com esses números que eu vou ter o painel, né, o panorama na minha frente do que está acontecendo. Decidir, vou continuar fazendo essa entrega, vou subir o preço, vou aumentar o peso, o que eu vou fazer? Mas porque a informação está ali na minha frente. Essa informação, né, está na sua frente, ela tem algum responsável por isso para apresentar isso para você. A pessoa, o gestor daquela rota, o gestor comercial, o gestor operacional, o gestor de logística, ele sente essa dor, ele está contigo nesse dia a dia, porque não adianta você só mostrar, só a diretoria tomar as dores e ônus e o bônus também, né, para aquele gestor ali. Como é feito hoje? Nós temos um peso mínimo para cada rota. Então, os vendedores daquela região, eles têm conhecimento daquele peso mínimo. E os supervisores também, e o departamento de logística de transporte, digamos assim, também tem ciência daquela informação. Aí, claro, sempre tem aquela briga boa, né, entre o comercial e a logística. O comercial quer vender a qualquer custo e a logística não, tem custo, vamos ver os custos. Então, quando acontece daquele peso mínimo não ser atingido, a logística sinaliza. Nós temos uma pessoa que, ao fechar os pedidos, identifica todas as rotas. Ela sinaliza, olha, isso aqui a gente precisa aumentar o peso, não bater o peso suficiente. E ali a gente vai tomando a decisão. É uma rota que normalmente não tem esse tipo de problema, mas teve um cliente que de repente atrasou o pagamento, foi cortado, o que aconteceu? Não, vamos liberar dessa forma mesmo. Ou na semana que vem você precisa dar atenção aqui nesse peso que não está batendo. Você vai tomando aquela decisão ali no momento, de forma que a gente não impacte os nossos clientes que estão esperando receber a mercadoria. Mas a gente faz essa gestão ao final de mês, reunião com todos os supervisores, sempre temos, e na reunião a gente apresenta o resultado de cada rota. Olha, essa rota aqui está caindo o peso. Se o peso baixa mais, a gente não consegue entregar, o custo dela é alto. E aí você coloca essa apresentação para todo mundo, dá atenção no assunto. Perfeito. Eu costumo dizer, né, PSC, a gente que trabalha com essa área de consultoria, a gente sempre passa para o cliente e passa por responsável, por encarregado de logística, que a logística é um prestador de serviço de compras e de vendas. Isso. Nós estamos ali para poder entregar o que a equipe de vendas vende, mas não de qualquer jeito, como tu observaste muito bem, né, de qualquer custo, né? E nós também temos o input, né? Nós também prestamos serviço para compras. E dentro da operação, nós falamos da logística de transporte, dentro da operação, os indicadores, né, de como a gente pode melhorar o nosso nível de atendimento para os nossos compradores, que indiretamente e diretamente a gente vai atender nossos clientes. Mas ali, quais são os indicadores, gestão de estoque, né? O que você pode abrir de conhecimento para a gente aí, do que hoje o Mercúrio trabalha? O nosso departamento de compras, toda e qualquer compra é baseado na gestão de estoque, na venda por período. Então, eu tenho um comprador que vai comprar embutidos, linguiças de uma determinada marca. Quando ele está negociando, ele obrigatoriamente
tem a venda naquele último trimestre. Então, ele consegue ver a venda dos últimos 3 meses, a média da venda, a venda no mês corrente, para poder tomar a decisão do que ele precisa comprar. Então, ele tem um histórico. Como nós trabalhamos com muitos itens, são quase 2.000 itens, você não tem como ter essa informação de cabeça. Um produto que é um carro-chefe, você até sabe de cabeça. Eu vendo tantas toneladas disso. Mas quando você vai esmiuçando, você vai destrinchando para produtos até com que tem uma venda menor, ninguém consegue gravar. E aí a importância da tecnologia e do sistema. Então, cada comprador na sua carteira, ele precisa verificar toda a média de venda. E ele vai fazer uma compra baseado naquilo. Se a compra foi muito além, existe um questionamento. Ah, foi uma oportunidade, eu fechei para 2 meses porque estava um preço incrível. Então, você vai buscando dessa informação. Porque o compras, ele sempre tem aquele equilíbrio, busca o equilíbrio perfeito do estoque, né? O que é esse equilíbrio perfeito? Você sempre ter o produto para não causar uma ruptura para o cliente. E também o vendedor está lá na ponta. Ele faz a venda, não tem o produto. É o equilíbrio entre o custo do excesso e a falta. E a falta, exatamente. E também não comprar a mais para você não ficar com o dinheiro parado no estoque. O teu maior capital investido hoje na empresa é o estoque. É o estoque. Então, se você compra para 2, 3 meses, você tem que saber que você está com aquele dinheiro parado. Você vai botar o custo do dinheiro no preço? O que você vai fazer? E a gente trabalha também com produtos que têm uma vida útil mais curta, né? Shelf. Então, o famoso FIFO. Também ninguém quer ter uma lista enorme de produtos próximos de vencer. Então, o equilíbrio perfeito é isso. Eu ter o produto no momento que o meu cliente quer receber, mas também não está com estoque excessivo, que vai me deixar o recurso parado e também não trazer produtos muito próximos de vencer e que geram perdas também para a empresa. Tu falaste alguns pontos que eu vou tentar resumir aqui. Primeiro é o faturamento. Segundo, outro indicador importante que tu falaste é o custo de excesso, né? Para controlar quanto é dia de excesso que nós precisamos. Isso. Tá? A ruptura, né, que é o custo da falta, né? Uhum. Se não for comprado, vai faltar e vai deixar de ganhar o que você ia ganhar com a margem. E o controle de shelf life, que é a vida útil do produto. Então, são 4 indicadores hoje importantes que vocês trabalham fielmente naquilo ali. Isso. E muitas das vezes o ganho financeiro está no controle dessa gestão desse estoque. E eu acho que um pouco mais do que o ganho financeiro. O ganho financeiro você consegue medir, né, o custo da oportunidade que você deixou de atender, um produto que venceu no teu estoque, o quanto que você perdeu. As perdas. Mas eu acho que tem um custo aí que é mais subjetivo. Quando o cliente pede um produto e você não tem, você está abrindo espaço para ele comprar de outro, ou ele simplesmente vai esperar o produto chegar e você entregar quando chegar. Então você também acaba perdendo a confiança do cliente que você vai ter o que ele precisa. Esse é mais difícil de medir, mas ele também impacta diretamente no faturamento da empresa e na satisfação do cliente. O nível de serviço da Mercúrio é medida, perante o mercado é medida por esse indicador, né? Sem dúvida. Interessante. Para que o nosso nível de serviço, né, de prestação de serviço para os nossos clientes, ele precisa ser medido, né? Precisa ser excelente. Dentro da operação, nós falamos da gestão de estoque, falamos da gestão de transporte, vamos falar um pouco ali dentro da operação interna, né? Quais são os indicadores que nós trabalhamos lá, por exemplo? Quantos pedidos perfeitos, quantos pedidos dias, corte, né? Produtividade do separador, da conferência, dos indicadores de evolução de cliente que foi entrega errada, volta para poder, né, fazer esse retrabalho, essa retransferência. Então, esses indicadores também são importantes para que, né, seja medido ali o nível de serviço da Mercúrio, né? Isso. Dentro da nossa reunião mensal, essa que eu falei com os supervisores, nós colocamos sempre o número de devoluções, o percentual de devolução do nosso faturamento, e as devoluções, quando elas chegam na empresa, elas são identificadas por motivo, né? Tem uma pessoa que faz todos esses registros. Então, se não foi o pedido combinado com o cliente, chegou fora do horário, e a gente consegue mensurar quais foram os maiores motivos de devolução para que a gente possa tratar o que está acontecendo e como a gente pode melhorar. Então, a devolução ela é medida. Os cortes, quando acontecem os cortes porque não tínhamos o produto, ele também é medido. Então, a gente consegue ver o que foi perdido, né? Aquela oportunidade perdida. O que mais que a gente vê nessa reunião? O custo do transporte, né? Também que eu já tinha falado. E em cima disso, a gente consegue fazer algumas metas e objetivos para os departamentos. Então, a gente tem a meta da devolução,
para a equipe da expedição, eles têm também uma meta de corte, de avaria no estoque, de tempo de carregamento. Então, tem uma bonificação que engloba todos esses indicadores. E também para os motoristas. Os motoristas também, hoje nós temos um sistema de roteirização que a gente consegue visualizar cada entrega. Então, isso ajudou muito, né? Antes os vendedores precisavam ficar ligando para saber a entrega e aí ligava para o motorista ou ligava para o ajudante. Hoje você consegue ver a cada ponto da roteirização, cada entrega que já foi feito. Então, a gente também acompanha o tempo de entrega e, além do tempo de entrega, a comunicação conosco. Então, se passou e o cliente estava fechado, mas ele informou que o cliente estava fechado, a gente teve a oportunidade de reagendar essa entrega. Então, são indicadores que a gente acompanha diariamente. Importante. A gente falou de indicador, nós estamos falando de sistema, e hoje, dos anos para cá, né, a Mercúrio ela vem fazendo um investimento muito grande em estrutura. Sim. Né? Tu consegues mostrar para a gente, mostrar para os ouvintes, né, que esse investimento significou de retorno, quais são os investimentos, se tu sabe mais ou menos o tamanho de que nós ganhamos de capacidade de armazenagem, que não só é capacidade de armazenagem, mas sim capacidade de movimentação, porque muitos empresários acham que investir em armazenagem é só investir na capacidade de armazenagem do armazém, não. Também aumentar a capacidade de movimentação, de recebimento, de carregamento. Então, o que a Mercúrio vem fazendo aí durante esses anos aí de investimento, né? Nós temos feito bastante investimento, porque o que a gente identificou conforme a gente foi aumentando o nosso portfólio de produtos, a gente precisava ter uma armazenagem eficiente para recebê-los. Então, nós aumentamos muito a nossa linha de produtos secos, né? Biscoitos, bombonier, produtos de cuidado e beleza. E a gente percebeu que são produtos muito pequenos, muitas vezes fracionados, e a gente não estava conseguindo ter espaço para receber e fazer a movimentação dentro do nosso próprio armazém. Então, hoje, a Mercúrio tem também uma outra unidade, além do CD que fica em Ananindeua. Nós temos em Coraci uma filial que é somente para produtos secos. E hoje nós conseguimos receber também mercadoria lá. A gente não tinha mais doca suficiente para receber, então a gente estava gerando muito atraso no recebimento dos fornecedores. Então a gente recebe alguns produtos diretamente lá, isso deu agilidade no nosso recebimento. A gente consegue armazenar lá e faz a transferência para o centro de distribuição somente do que vai expedir. Então, um dos motivos da gente ter conseguido aumentar o nosso portfólio de itens, aumentar também a capilaridade de clientes, né? Que tem clientes hoje que compram da gente basicamente só a linha seca. Hoje nós temos vendedores que atendem só uma parte dos produtos e vendedores que atendem as outras partes, né? A gente conseguiu dividir as nossas pastas. Para a gente dividir a nossa pasta, a gente precisava dar mais corpo, né, para essa pasta nova, digamos assim. Então, essa nova unidade de armazenagem, ela permitiu que a gente pudesse ampliar o nosso portfólio. Hoje, produtos da linha seca já representam quase 30% das vendas. Se eu não tivesse feito esse movimento de ter uma outra unidade e agilizar o recebimento e ter mais espaço para receber, nós não conseguiríamos ter crescido esses 30%. Os investimentos da Mercúrio, ela vem sendo escalonado, tá? Dentro da logística. Sim. Né? E se investiu nessa parte estrutural, se investiu nessa parte de sistêmica, né? Também. Foi desenvolvido um WMS dentro da operação, né? Sim. E vocês investiram em DMS, que é o sistema lá de rota e de entrega. Né? E a gente queria entrar numa área agora que eu acho muito importante, que é o pilar, que hoje o Brasil, né, ela tá para ter um colapso, que é pessoas. Sim. Tá? Dentro desse pilar pessoas, o que a Mercúrio vem fazendo diante dessa dificuldade de turnover, de contratação, de pessoas capacitadas, né, com essa mão de obra com bastante dificuldade de buscar no mercado? Sim. O que hoje a Mercúrio, o que ela está fazendo, o que você tem em mente para estar otimizando isso aí? Eu acho que esse é um desafio, né? A gente percebe em algumas áreas uma dificuldade maior.
por exemplo, na nossa equipe de vendas, a gente não tem muita mudança, o turnover é baixíssimo. Quantos vendedores da tua equipe hoje tem? Hoje nós estamos com 123 entre representantes e vendedores. Ok. Mas nós temos um treinamento mensal. Então, todo mês, nós temos um auditório, todos são chamados, e nesse treinamento sempre vem um fornecedor, ou treinamento interno mesmo. Eles têm as metas sempre muito bem claras, né, das metas que eles pretendem chegar, além dos treinamentos em menor período com os seus supervisores, né? E nessa área a gente não percebe uma dificuldade. É claro que sempre tem um ajuste, mas não é nada muito, muito difícil. Mas quando a gente já fala para a equipe interna de expedição, de carregamento, de entrega, a gente já tem uma dificuldade maior. A gente está falando de trabalhos mais braçais, né, mais cansativos, muitas vezes carregamento noturno, então a gente sabe que isso acaba também trazendo uma dificuldade. Mas quando a gente fala de pessoas com habilidades logísticas, o que eu quero dizer com habilidades logísticas? Que tenham um senso crítico, que tenham um conhecimento que aquilo vai me trazer um custo, aquilo vai me trazer uma perda, que tenha esse raciocínio, é um pouco mais difícil de encontrar. E o que a gente pode fazer é contribuir também com a formação desses profissionais. Então, nós fizemos a escola, até com o apoio de vocês, né, que foi feito todo um treinamento interno no auditório. Quando temos, dependendo da função, alguns treinamentos específicos. Eu estava até agora na Supernorte, conversando com um rapaz lá do Senac, sobre vários cursos que eles têm que são interessantes para a gente levar para a empresa, fazer um treinamento interno, fazer um só de custo de transporte, fazer um de arrumação de carga, de gestão de estoque. Então, o que a gente pode fazer é contribuir levando esse conhecimento até eles. E quem sabe com isso a gente conseguir reter os talentos dentro da empresa. Isso é muito importante. O que está utilizando muito no mercado hoje é a universidade corporativa, né? Eu acho que seria interessante já começar a pensar, montar essa universidade corporativa, Mercúrio, é verdade, né? E buscar talentos para ser replicadores dessas matérias, desses assuntos, dessas disciplinas, dessa capacitação, e ali formatar isso. É interessante. Muitas empresas estão investindo nisso internamente. É interessante. Né? É muito legal quando a gente vê o crescimento de alguém dentro da própria empresa, né? A gente tem na Mercúrio pessoas que entraram como aprendizes e hoje já galgaram, né, cargos assim de confiança, né, com nível hierárquico mais alto, e a gente fica muito feliz quando a gente vê que a gente consegue proporcionar esse crescimento profissional dentro da empresa. E quando a gente pode contribuir também com o conhecimento e com o preparo profissional dessa empresa, também é algo que deixa a gente muito, muito feliz, assim, muito satisfeito. Bom, nosso podcast, ele nasceu exatamente para a gente falar da logística nessa nossa região norte e nordeste, né? Mais para o norte. Sim. Que é bastante característica diferente de todas as outras regiões do Brasil. Porque a gente entrega porto, a gente tem dificuldade nas nossas estradas. Hoje, qual é a maior dificuldade hoje que tu enxergas na nossa região, nessa parte da logística, para atender os nossos clientes, né? O Pará, né, como a gente já falou aqui anteriormente, é um estado gigantesco e com muitos obstáculos, né? Eu acho que é fato que as estradas têm melhorado. Eu acho que nos últimos anos a gente percebe algumas regiões que as estradas melhoraram, mas ainda temos algumas regiões de difícil acesso, principalmente na época de chuva, né? Na época que está aquela chuva o dia inteiro, alguns ramais alagam, alguns trechos a gente não consegue passar com o caminhão para concluir as entregas. Então, eu acho que a condição das estradas, apesar de ter vindo já apresentando alguma melhora, a gente ainda tem regiões que podem evoluir mais. Algumas regiões de difícil acesso, de balsa, né? Nós temos caminhões que pegam balsa para fazer entrega, algumas mercadorias que mandamos pela balsa. Então, a gente também tem esse desafio de como mandar essas mercadorias pela balsa. E no Pará a gente conta basicamente com transporte rodoviário e alguns acessos através de balsa, né? Então, eu acho que o tamanho do nosso estado e a qualidade das nossas rodovias ainda é uma dificuldade.
Algo também que às vezes acaba limitando o monitoramento dos veículos, tá? A gente tem algumas áreas que a cobertura, né, o sinal de internet acaba não sendo tão eficiente. Então, quando você tem um sistema que você faz toda a roteirização, às vezes você acaba perdendo o sinal daquele veículo e não conseguindo identificar onde ele está, até que ele chegue numa área que funcione o sinal novamente. Mas mesmo com essas dificuldades, eu acho que o nosso estado também tem muitas oportunidades, né? Nós temos um estado com mais de 8 milhões de habitantes, muitas cidades, muitos municípios que vêm crescendo, né? Com riquezas naturais também. Então, ao mesmo tempo que a gente vê esses obstáculos, a gente também vê muitas oportunidades no nosso estado. Já pegando o gancho, né? Qual é o caso prático aí que você tem aí para falar dessas oportunidades? Eu acho o seguinte, como o nosso estado ele tem essas particularidades que nós estávamos falando, vou te dar um exemplo de supermercados, mercados que compram diretamente da indústria pelo volume, né? E às vezes a indústria não consegue fazer essa entrega aqui, ou por essa dificuldade de acesso, ou por não ter conseguido formar uma carga. E nesse momento, as distribuidoras locais, que já têm o know-how do nosso estado, conseguem aproveitar a oportunidade. Então, às vezes, tem alguns clientes nos procuram porque a carga que eles compraram diretamente da indústria de outros estados ainda não chegou. Não conseguiu chegar a tempo, não conseguiu fazer a entrega, e isso dá oportunidades para as distribuidoras locais conseguirem ir lá tapar esse buraco até chegar a mercadoria de outros estados. Tu falaste sobre essa dificuldade das rodovias. Teve um ano, faz uns 10, 15 anos mais ou menos atrás, nós fizemos um projeto numa distribuidora em Santarém. Sim. Aí a gente implantou embarcar o caminhão por ordem de pedido por entrega. O primeiro que entra, o último que vai ser entregue, né? Sim. A gente não fazia mais a coleta dos produtos dentro do caminhão. E já iam arrumado por pedido. Pela ordem de entrega. Pela ordem de entrega. Foi difícil porque quebrar o paradigma do motorista. Eles queriam fazer do jeito deles, queriam fazer a coleta e tal. E isso a gente conseguiu reduzir os dias de viagem do motorista. Primeiro que ele ganhava por dia, eu acho, né? Sim. Então ele começou a... E nós apostamos com eles que isso ia trazer que eles fossem trabalhar mais, produzir mais. Deu certo. Nesse cliente, eles tinham, na época, eram 14 veículos. Nós conseguimos deixar 3 veículos parados e ele usar só 11 veículos com isso. Tem muito tempo, né? Onde a gente conseguiu, através da tecnologia, fazer com que os pedidos fossem embarcados com etiqueta de volume, sim, né, e tal. E ficou parado. Aí eu falei pro cliente, olha, é hora de vender esses 3 carros. Foi negativo. Vem pra cá na época da chuva que tu vai ver. Que eu usava esses 3 carros. Até hoje, ele já foi para quase 40 veículos. Até hoje ele fala, olha, aqueles 3 veículos hoje viraram tanto só mesmo com as malhas rodoviárias sendo melhor asfaltadas, mais asfaltadas no Pará, mas mesmo assim, 15 anos depois, ainda existe a quantidade de caminhões que ficam lá na região só para acudir os outros. Isso acontece mesmo. Acho que no ano passado, nós tínhamos uma rota que quando começou a época das chuvas, a gente não conseguia mais fazer ela até o final. Então, a gente precisava parar essa rota num ponto específico. E aí já tinha um cliente lá que indicou alguém, olha aí a oportunidade logística. Olha aí. Indicou alguém que levava um veículo menor, uma espécie de van, e buscava a mercadoria para poder fazer aquela entrega naquele finalzinho do ramal que o caminhão não chegava na época da chuva. Então, dependendo da estrada, a chuva realmente torna aquele espaço inacessível. Patrícia, se hoje você pudesse escolher um ponto que não pudesse falhar de jeito nenhum na sua operação logística, qual seria esse ponto? Olha, acho que essa é uma pergunta difícil, porque quando a gente está falando de logística, é claro que ninguém quer errar, mas eu acho que a logística ela é feita também muito de tentativas, né? Às vezes você desenha uma estratégia e ela acaba não acontecendo da forma como você pensou, mas eu colocaria que o que não poderia falhar, ou no qual a gente precisava ser mais assertivo, eu colocaria o planejamento estratégico. Porque eu acho que quando você começa no planejamento, ele já vai te dando o norte de muitas decisões, de muitas estratégias, de onde você quer chegar. Então, no planejamento, você define as suas metas, você já faz a alocação, né, dos recursos, aonde você vai para atingir aquela meta, aonde eu vou precisar investir mais ou mudar o que eu tenho fazendo.
Através do planejamento, você consegue já gerir todos os teus controles, né? Eu vou precisar aumentar a minha compra, eu vou aumentar meu portfólio, eu vou precisar adquirir mais veículos porque eu vou abrir novas rotas. Então, eu acho que o planejamento é o que vai ser o guarda-chuva que você vai descendo com todas as outras decisões. Então, se eu pudesse eleger aonde não errar, seria no planejamento. Em quanto tempo vocês fazem o planejamento estratégico da Mercúrio? Como é que é feito esse planejamento estratégico? A gente tenta dividir no mais imediato, né, no curto prazo, e o que a gente pretende também a médio e longo prazo. Então, no curto prazo, hoje, eu até cheguei a comentar antes que nós temos uma divisão de tabelas, né, de tabelas. Eu tenho alguns vendedores que atendem uma pasta e outros vendedores que atendem outra pasta. Eu ainda tenho algumas regiões que eu ainda não fiz essa divisão. Então, por exemplo, a curto prazo, eu quero dar seguimento com essa divisão de pasta, que eu acredito que como hoje nosso portfólio está muito extenso, isso dá até uma dificuldade para o vendedor ter o treinamento de todos aqueles itens e para o próprio cliente. Acho que acaba ficando um pouco sacar uma negociação de 2.000 itens, né? Então, a gente tem, por exemplo, a curto prazo, concluir essa divisão de pastas. Mas quando a gente vai falar já a longo prazo, a gente já tem uma ideia de fazer mais uma ampliação no armazém, para que a gente possa trocar as estruturas antigas por estruturas mais modernas, com pé direito mais alto, que eu vou ter uma otimização dos espaços, novas rotas, mas para novas rotas eu vou precisar de um tempo para contratar, identificar, né, quem são os vendedores, adquirir novos veículos. Então, a gente costuma dividir. Então, anualmente, a gente já faz um planejamento, né, e quais são as estratégias que nós vamos ter até o final do ano, dividindo por períodos, né? Qual o prazo para que a gente possa conquistar cada meta que foi definida. Nas empresas, muitas empresas do norte que a gente entra para fazer consultoria, muitas têm lá o PE feito, né? Você tem lá a missão, visão, valores, né? E dali você tem um plano de ação. Uhum. Esse plano de ação, muitas vezes, ele não é seguido, muitas vezes ele não é, de fato, executado da forma que foi planejado. Sim. Isso é normal. Às vezes você precisa recalcular a rota. O mercado ele é muito volátil, o mercado ele a política econômica, o cenário ele vai mudando aquilo ali. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção quando você fala isso, que eu enxergo muito, é a dificuldade de agregar a logística nesse plano. Muitas das vezes é feito esse planejamento, só que não se integra com a logística. E eu estou sendo repetitivo com relação a isso, porque eu queria que você falasse um pouco da importância de você excluir, né? De você não excluir realmente, você não excluir a logística disso. Por quê? O que isso pode impactar no resultado, né? Deixando de fora quem vai prestar serviço para o teu plano. Eu acho que é impossível você excluir a logística. No nosso negócio, falando de uma distribuição, você não tem como excluir. Então, quando você coloca no seu planejamento estratégico que você vai abrir mais regiões, né? Por exemplo, hoje a gente está abrindo a entrega em Altamira, tá? Era uma região que nós não atendíamos. Eu não posso definir somente com o meu comercial que eu vou abrir a região de Altamira, vou colocar um supervisor, contratar um vendedor e não combinar com a tua capacidade produtiva. Exatamente. Transporte, tua capacidade produtiva. Primeiro passo eu tenho que ter capacidade de transportar mercadoria até lá. Então, eu tenho, na minha frota, eu consigo incluir mais uma rota? Consigo. Ótimo. Eu vou ter que ter o caminhão, o motorista, o ajudante. Então, eu consigo incluir aquilo? Consigo. Eu já tenho o custo para aquela rota? Né? Qual que vai ser o custo? Quanto tempo aquele caminhão vai levar para fazer essa entrega e para retornar? Qual que é o custo? Como é que eu vou passar esse custo dentro da precificação dos produtos que eu vou entregar até lá? O impacto do estoque. Exatamente. Aí vai mudar a tua política de compra. O que eu vou vender lá? Vai ser uma venda... quais são os itens que eu vou vender lá? O meu departamento de compras, ele vai precisar
prever aquela venda, senão vou acabar encurtando o tempo de duração do meu estoque, porque eu não estou contando que aquela venda vai existir. Então, tudo é integrado. Aí então, a tua capacidade de armazenagem, ela vai ter que caber já aquela nova mais rota. esse produto E a tua dessa nova capacidade de rota. carregamento... Exato, exatamente. Então, quando você define, isso eu estou falando de uma rota, mas quando você define, eu vou abrir, é uma meta super bonita. Meu planejamento estratégico vai ser abrir 10 regiões novas. Eu vou vender para 10 municípios que hoje eu não vendo. Mas eu tenho doca suficiente para expedir para mais 10 rotas, eu tenho veículo suficiente para chegar em mais 10 municípios. Tua capacidade de separação homem-hora hoje, ela tem essa potência, né? Exatamente. Eu lembro, não tem muito tempo, chegou um pedido, a gente precisa aumentar a nossa equipe, porque a gente aumentou a venda, a gente cresceu para mais regiões, a gente tem mais, a gente precisa aumentar a equipe. Tá bom. Mas e a doca? A gente já colocou, todas as docas estão funcionando. Essa outra equipe de expedição, eu vou botar aonde? Em qual doca? Então, primeiro a gente vai ter que identificar se eu tenho uma estrutura física que comporte mais uma equipe de expedição. Então, eu tenho mais uma doca, vou ter aonde colocar mais um computador, mais uma doca, onde encostar mais um caminhão para botar mais uma equipe. Então, não tem como você trabalhar de forma isolada. Tudo precisa estar conversado. Então, essas reuniões de planejamento, o que a gente busca fazer é ter os supervisores, o encarregado comercial, o meu encarregado da logística, o gestor, o gerente do departamento de compras, várias equipes, né, pessoas que representem várias equipes, vários departamentos, para que a gente possa formar um planejamento que todos possam colocar ali o que eles veem como oportunidade, o que eles veem como dificuldade, como que a gente vai superar essas dificuldades, senão o planejamento não anda. Não adianta você imaginar 1 milhão de coisas e você não ter espaço para executar em um departamento ou outro. Eu tive em Santarém, também em Santarém, pouco tempo, e na negociação eu passei um dia no cliente. O cliente ele fatura uns 15K, né? Ele informou que ele tinha uns 22, 25K de estoque. E claramente não existia espaço para ele produzir, para ele entregar aquela demanda dele ali. Ele tem algumas lojas no interior, ele também atende clientes no interior de Santarém ainda, na região ali que vai de Porto. E na negociação com ele, eu já falei, olha, não tem condições de a gente fazer qualquer tipo de melhorias aqui se você não buscar espaço. Né? Porque eu não podia falar para ele mudar a política de compra dele, a política de gestão de estoque, porque ele com certeza compra muito para ele poder ter a política de lote econômico. Sim. Mas isso foi uma dificuldade que eu tive logo na venda. Eu podia ter dado um tiro no meu pé. Mas eu falei, olha, a gente só pode fazer qualquer coisa aqui que você fizer um tipo de investimento em alguma área, né? Que seja para colocar o pulmão, o estoque. E diante desse cenário, né? Nosso podcast está chegando ao fim. Aí eu queria pedir para você que tem essa grande experiência, qual é a mensagem que você deixaria para gestor, principalmente para os empresários, né? De como é ele investir na logística, né? Sobre investir na logística na nossa região. Então, eu gostaria que você desse uma mensagem para esses empresários. Eu acho que é importante a gente entender que a logística empresarial ela vai além da gestão de armazém e gestão de transporte, né? Das entregas. E isso são pontos importantes, mas ela vai além disso. Então, quando a gente está falando de logística, a gente começa, como nós já dissemos aqui anteriormente, pelo planejamento. Você define, ao definir aonde você quer chegar, quais são os seus planos, você precisa passar pela logística para você identificar o momento de você fazer o seu pedido de compra, qual que vai ser o lead time que você vai contar para receber esses pedidos, essas entregas, qual que é a quantidade que você consegue armazenar dentro da sua armazenagem, né, do seu espaço, se é suficiente para você atender os seus clientes dentro do ciclo do pedido, se você está com estoque parado, que isso acaba traduzindo em recursos parados. Então, a logística, ela passa por todo o planejamento e somente através dela, né, dos controles, das análises, do monitoramento, você consegue identificar oportunidades.
você não consegue identificar a oportunidade, seja de reduzir seus custos, de otimizar seus processos, de aumentar a lucratividade da sua empresa, se você não tiver esses números, se você não conseguir analisar. Então, quando a gente fala em investir, é fundamental em sistemas que possam te ajudar a fazer essas análises. Em que mais que a gente pode falar? Processos, em análise na gestão do processo, indicadores. Hoje você tem dentro do sistema, sistemas só de processo, né? Isso são novidades, assim, são coisas incríveis que você consegue fazer, colocar um sistema para botar o passo a passo do processo, quem tem que fazer cada coisa. Não fica mais na mão do colaborador X, né? Eu acho que muitas empresas já passaram por isso. Aquele colaborador, ele sai de férias, ou aconteceu alguma coisa, ninguém sabe fazer o que ele sabia fazer. Então, por que aconteceu? Porque o fulano não veio, mas como assim? Então, quando você tem esses sistemas de fluxo, de processo, você consegue fazer a sua empresa funcionar independente de quem está ali. Então, o investimento em logística, passando de todos os números, todos os sistemas, o processo, qualificando a sua equipe, ele vai conseguir aumentar a lucratividade da tua empresa e aumentar o nível de satisfação dos clientes, que ao final é o que todo mundo quer, né? Conseguir entregar um serviço de qualidade para todos os seus clientes. Então, é fundamental e a gente precisa ampliar a nossa cabeça, né? Ampliar o debate e entender que a logística não é só em transporte, não é só armazém, ela vai muito além disso. Bom, ouvi aí a nossa executiva, diretora da distribuidora Mercúrio, com muito conhecimento, enriqueceu muito nosso podcast. E eu quero agradecer a presença, né? Tiramos ela lá do tempo dela, do trabalho, que tempo é dinheiro. Quero agradecer mesmo. Muito obrigado, Patrícia. Eu agradeço pelo convite. Espero que a gente possa ter contribuído um pouquinho para os desafios da nossa região aqui. Obrigada pelo convite.